Fala galera, Tozada, beleza? Minha coluna pós-jogo de jogada 10 aqui de Flamengo 2, Esperança 0. Começa agora. Flamengo inicia o Mundial de Clubes vencendo o Esperance, time tunisiano, por 2-0, com muita autoridade. É uma partida muito sólida e a gente vai falar dela agora. Vou mostrar os 12 iniciais. Desculpa, eu tô bogafone, tô gripado, tá bem difícil, mas vamos lá. O Flamengo começou com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, para mim, recital dos dois, de Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo, Pedro no ataque, Felipe Luiz. O pessoal estava dizendo que não, que o Pedro ia jogar, e falaram um monte de coisa aí, ninguém acertou nada. E é isso, o Flamengo inicia com esses 11. O Flamengo inicia a partida marcando em cima, marcação-pressão absurda. O Esperança não conseguia tocar 3 bolas, era 2 toques, um lado pro outro, pum, zerava a bola nossa. E aí o Flamengo iniciou uma pressão absurda, desde o início do jogo, marcando em cima, um pé de pressão gigante. O Esperança não sentiu a cor não viu a cor da bola. O Flamengo chegou a bater 75% de posse de bola. Primeira chance, uma jogada do lado esquerdo, cruzamento, Léo Ortiz cabeceia, praticamente sozinho, a bola sai um pouquinho. E teve a jogada do Gerson do lado direito, que ele em vez de tentar chutar, ele tenta tocar, a bola acaba saindo. E aí, os 17, um golaço, né? Um golaço de toda a jogada, né? Desde a metida de bola do Jorginho pro Varela. O Varela cruza, a bola vai pro Luiz Araújo, que dá um toque de primeira pro Arrasca. O Arrasca só empurra. De primeira também um golaço. Aliás, que fase do Arrascaeta artilheiro, né? Camisa 10 da H fazendo gol como 9, né? Impressionante. Mais um gol. Fazendo gol todo o jogo. O Flamengo seguiu. Logo depois, aos 18, Gerson recebe do lado direito ali, dá um corte para fora e bate. Primeira vez que chuta em anos que eu vejo Gerson chutar. O goleiro foi uma boa defesa. E aí, quase marcou, né? E aí, depois o Flamengo seguiu pressionando, em cima, em cima, em cima. Esperança não via a bola, não chegava nem, passava nem no meio-campo. Só que o Flamengo não teve mais tantas chances, mas dominou completamente o primeiro tempo, e assim termina a primeira etapa. No segundo tempo, o Flamengo volta o mesmo, e aí é o 7, aparece o Pedro finalmente, mas aparece, eu não sei se ele mal ou bem, mas é uma jogada pelo lado esquerdo, um bom cruzamento do Luiz Araújo, a bola dá uma espirrada, o Pedro bate nela assim meio pulando, a bola ia entrando devagarinho, o goleiro foi lá e deu um soco na bola. Enfim, aí o Pedro não conseguiu marcar, mas estava sentindo muito. E aí, aquilo que eu falo, né? Esse tipo de esquema, pro Pedro, é muito difícil. Assim. Você precisa de muito cara que ataca espaço. O Pedro não é esse cara que faz isso, não tem essa velocidade, ajudar na marcação, de bola cobrir a bola na saída dele, na marcação-pressão. Então, assim, tem uma dificuldade muito grande do Pedro aí. E tanto que ele é substituído logo depois, do 19. Saiu o Pedro e o Gerson, entra o Bruno Henrique e Plata. O Flamengo seguiu. Aí segue, aí o Flamengo dá uma arrefecida, e eu acho que aí tem um pouco a ver com. Eu acho que até antes disso, tá? O Flamengo entre os 12, 13, o Flamengo dá uma segurada. O Esperança, não vou dizer que tentou chegar, não chegou, né? E teve uma bola ou outra ali nas costas do Varela, que continuava subindo muito, acho que ali talvez um erro de marcação. O Luiz Araújo que estava ali, né? Quando entra o Plata, ele troca de lugar, que estava na esquerda e vai para a direita. E aí tem 2 erros de marcação do Luiz Araújo ali, que o menino lá, o Ebole, sei lá, tenta fazer alguma graça lá, mas também não teve nenhum perigo. E aí sai o Pedro, entrou o Bruno Henrique, o Plata, dá mais movimentação. E aí os 24, um golaço. E aí a qualidade do Jorginho de novo. Aliás, eu vou falar sobre ele depois, assim, carimbou todas as bolas. Um jogador de um jogo muito simples, mas muito versátil, de muita qualidade. Ele olha, ele joga com pressão sem nenhum problema. Recebe a bola, vem 2, ele consegue tranquilamente. Parece que ele não está tendo pressão, toca, acerta uma quantidade gigantesca de passe, dá um passe de primeira, pornográfico, mais 18 para o Luiz Araújo. O Luiz Araújo dá um corte para fora, dá uma chapada no canto, a bola vai fazendo uma curva lá no canto, como ele sabe bater essa bola de canhota, né? Golaço, aço, que fez uma partidaça o Luiz Araújo também, falar sobre ele.
E aí depois o Flamengo segue o jogo, continua ainda dominando, assim, volta a ter o domínio da partida, aí sai o Arrascaeta, o Jorginho, e entra o Michel, o Alan, e logo que o Alan entra e tal, ele faz uma metida de bola para o Luiz Araújo, cruza, quase sai o terceiro. E aí o Flamengo segue com muita tranquilidade. Aí dominando a partida, um time muito mexido, o Esperança tentando lá uma jogada ou outra, bem esporádica, mas também nenhum desespero. É um jogo muito controlado. E aí, aos 45, o Filipinho faz a última substituição, tira o Luiz Araújo, bota o Everton Cebolinha. Aí já não tinha muito o que fazer, tinha mais 3 minutos de acréscimo. E assim termina a partida. O Flamengo faz 2-0. Inicia a sua jornada no Campeonato Mundial de Clubes com uma vitória contundente, uma vitória que mostra o que o Flamengo quer nesse grupo, né? Acho que vai brigar, de fato, pela primeira colocação com o Chelsea. É um jogo importante aí, se eu não me engano, na quinta-feira às 3 da tarde. Mas assim, é um jogo que tem a questão do nervosismo, tem tudo isso, mas mostrou um time muito maduro e que sabe muito bem o que tá fazendo em campo. Agora, é impressionante o Jorginho. Fez alguns treinos, né? E parece estar jogando com esse time há um tempão, né? Impressionante a qualidade, como carimba todas as bolas, como ele se movimenta, ele toca rápido, já se movimenta para receber, dá a opção de passo o tempo todo. E o Pulgar com ele ali é uma brincadeira, né? Os dois, pô, deitaram, né? Baita partida, baita. Vamos falar dos jogadores agora e das notas, mas uma baita partida do Flamengo, tá? E aí vou mostrar aqui os grupos. O nosso grupo, no caso, né? A gente está aí liderando, né? Com a mesma pontuação do Chelsea, mas tem menos cartões. O Flamengo lidera aí, depois Chelsea, Los Angeles e Esperance, né? O Flamengo pega o Chelsea na quinta-feira, depois pega o Los Angeles, se eu não me engano, na terça, tá? Jogo 10 da noite também. Esse jogo contra o Chelsea é 3 da tarde. E aí, vou mostrar de novo aí os jogadores, vamos dar as notas. O Rossi, cara, fez uma defesa, um chute meio assim, lado esquerdo ali, já no final do jogo, mas sem nenhum problema. Acho que já estava 2-0, se não me engano. Vou dar 8,5 para ele. Varela fez uma partida muito boa, de novo, muito sólida. Fora essas bolas nas costas dele, mas eu acho que tem mais a ver com a marcação falha ali do Luiz Araújo, mas foi muito bem o Varelinha, que é titular hoje com méritos, tá? Assim, pode ser que o nosso Wesley volte a jogar a bola que tá jogando e do que estava jogando e tudo. Mas hoje o Varela ganhou posição no campo. Isso aí é claro para mim, 8,5 também para Varela. Ortiz, outra partida de gala, como joga a bola com facilidade, errou um outro passe que normalmente não erra muito, não erra, mas é um jogador que é uma categoria absurda. Joga muita bola, para mim, 9. Eu brinco sempre que o Léo Ortiz é um jogador que é 8,5, média 8, 8,5 todo jogo, absurda, né? Léo Pereira muito bem também na partida, muito seguro. Saídas foram até mais por ele do que pelo Ortiz. E muito seguro, muito tranquilo, ganhou todos os duelos praticamente. Também vou dar 8,5. Não, eu dei 9 pro Léo Ortiz, vou dar 8,5 pro Léo Pereira. Aí o Lucas, achei que foi mais ou menos, mas também não comprometeu. No início, principalmente no primeiro tempo, do lado esquerdo dele, passou muito, mas não conseguiu cruzar tanto quanto normalmente a gente sente. E no segundo tempo, que ele passou menos, conseguiu cruzar melhor às vezes. Então vou dar aqui 7,5 pro Ayrton Lucas. Eric Pulgar, baita partida também, muita tranquilidade, como é o motorzinho desse time. Agora com o Jorginho vai meio que dividir essa incumbência, né, de abastecer o time. Um outro passo também, que normalmente ele não erra, mas, cara, é um cara que tá muito acima da média, para mim 8,5. Jorginho só não é o melhor da partida porque não jogou o jogo todo, mas, cara, dá para dar nota para ele, eu vou dar nota para ele 9 também, partidaça. Que jogador que é o Jorginho. E que contratação o Flamengo fez. Esse cara vai ajudar muito, mas muito a gente. Não só no Mundial agora, mas no Brasileiro, Libertadores, tudo assim. É uma categoria absurda que ele tem, absurda. Um jogador calmo, que você não tem muito espalhafatoso. Sempre, cara, sempre certeiro, impressionante. E um passe absurdo pro Luiz Araújo, que, enfim, é um 9 aqui pro Jorginho, para a estreia dele. Rascaeta, o Arrasca artilheiro, o Arrasca quase camisa 9, 10 que faz, com números de número 9, né, de camisa 9, ou do Zico na época, né, não comparando ele com o Zico, mas o Zico fazia muito gol mesmo sendo 10. Vou dar também 8,5 pro Arrasca, que foi bem, mas depois deu uma quedinha, mas, cara, é o Arrascaeta, não tem jeito. Gerson, cara, assim, eu acho que todo esse celeuma que tá tendo aí, vai, não vai, fica, não vai. O Luiz Roberto falou várias vezes, já dando como certa a saída dele.
provavelmente tem informação, então assim. Mas de qualquer forma, não me pareceu que afetou o Gerson, tá? Jogou até, acho que bem até sair. Fez ali jogou até um pouco mais à frente, jogou não tão aberto na direita, mas jogou aquela no meio espaço ali do lado direito e foi muito bem ali, né? Vou dar também 8 pro Gerson. Luiz Araújo, para mim, se não foi o melhor, se não foi o melhor em campo, foi um dos melhores em campo, então vou dar também 9. Que partida o Luiz Araújo, cara. Ajudou na marcação. Só aqueles dois molinzinhos lá nas costas do Varela, mas de resto, cara, ajudou na marcação, ajudou no ataque, ajudou no meio. Fez um golaço. Luiz Araújo, monstro, pra mim, 9. Pedroca, cara, assim. É difícil, né, cara? Porque assim, esse esquema não vai ajudar ele. E aí eu falei, já vou falar de novo. Acho que o Felipe vai ter que arrumar um jeito dele jogar nesse time de alguma forma. Não sei como. Hoje não atrapalhou. Por que eu digo atrapalhou? Assim, talvez o time do Esperança não tenha qualidade, por exemplo, como os outros times vão ter, e você ter um jogador menos para fazer essa pressão e deixar a bola descoberta em alguns momentos. Então não sei como é que o Filipinho vai fazer. Ele vai ter que dar um jeito, porque é um artilheiraço e enfim. Mas não sei, sei que jogou titular hoje, mas acho que não vai jogar contra o Chelsea, ele não vai arriscar esse ponto, perder, ter uma bola descoberta na saída de bola do Chelsea, por exemplo, que tem muito mais qualidade. Vou dar 7 pro Pedro aí, pela força de vontade mais até, mas participou muito pouco da partida, né? Dos que entraram, cara, eu não vou dar nota, apesar de eu achar que entraram até bem, eu acho que o time como um todo foi muito bem, assim. O nervosismo do jogo, não teve, sabe, jogou com muita segurança, com muito, time muito amadurecido. E agora tem o Chelsea na quinta-feira, 3 da tarde, horário bom para quem está trabalhando. Eu vou estar trabalhando no jogo, então para mim nem vai ser um problema, mas é óbvio que não é a mesma coisa que você ver uma partida por ver. A gente vai estar trabalhando, então. Mas de qualquer modo, jogo difícil. O Flamengo acho que tem time para jogar de igual para igual. Não acho que, pelo que eu vi do contra o LAFC, não achei nada assim, nada demais. Time bom, mas nada demais mesmo. Tem um bom, aquele Pedro Neto, ele é muito bom jogador pelo lado direito ali. Até brinquei que ele é o Luiz Araújo do Chelsea. Mas eu acho que o Flamengo tem chance, tá? Tem chance aí de fazer um bom jogo. Quem sabe até sair com a vitória. E a classificação garantida na quinta-feira. Mas quem sabe, né? Vamos ver. O Esperança vai pegar o LAFC. Mas é isso. Vitória muito importante. Mostrar de novo aqui o grupo. Flamengo líder do seu grupo, o grupo D, com Chelsea, Los Angeles FC e Esperança. Beleza? Bom, essa é a minha coluna de jogada 10 de pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Agora, até quinta-feira, depois do jogo Flamengo e Chelsea. Pelo Mundial de Clubes, segunda rodada, grupo D, jogada 10.